Já Leila Pereira entrou na mira da CPMI do Senado. Bora falar sobre o Flamengo. BAP insiste na batalha pelos direitos de transmissão e quer contar com o aval do Conselho Deliberativo do Fla. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e a especulação de que John Textor pode ficar fora de vez do Botafogo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias para contar que a seleção uruguaia não convocou qualquer jogador do Flamengo. 4 atletas vinham sendo chamados com alguma frequência: Arrascaeta, De La Cruz, o Varela e o Vinha. Houve um acordo entre Flamengo e seleção uruguaia e os 4 ficaram ausentes da convocação da seleção que faz 2 amistosos na data FIFA. Enquanto isso, Marcelo Bielsa, o treinador da seleção uruguaia, acabou por chamar Facundo Torres e Emi Martínez, atletas do Palmeiras. Ao menos para o torcedor alviverde, fica boa a notícia de que Piquerez não está na lista e ficará à disposição para o jogo contra o Juventude no próximo final de semana. Hora de falar sobre o Botafogo, notícia importante. Setoristas do Botafogo têm afirmado nessa segunda-feira que John Textor está sendo afastado de vez do comando do Botafogo. A informação parte de uma disputa política / jurídica. O Textor havia conseguido uma liminar que lhe permitia seguir mandando no Botafogo. Pois bem, a Iconic Sports teria derrubado essa liminar que bancava o Textor. A partir daí, a Eagle e a Ares, que são 2 grupos que integram e comandam todos os times do conglomerado de John Textor, estariam retirando o executivo, o dono da SAF botafoguense. Tentei contato com 2 dirigentes do Botafogo para confirmar essa notícia e ainda não tive uma posição. Assim que conseguir essa confirmação, volto para contar para vocês. Importante registrar que a Ares e o Eagle tentam excluir o Textor já há algum tempo porque avaliam ele como um grande responsável na gestão dos clubes, não só do Lyon, como do Crystal Palace e especialmente no Botafogo. E alguns últimos movimentos do Textor só corroboram com essa impressão. O Textor comprou o Danilo por 22 milhões de euros do Nottingham Forest, mesmo com todas as dificuldades financeiras do clube. E ele ainda se meteu a comprar o Sheffield Wednesday, um dos times tradicionais lá do futebol inglês. Para sorte do clube inglês, esse negócio acabou não avançando. Só para completar também, de acordo com os setoristas, entre eles o Botafogo Gazeta, o Botafogo pode ser administrado por JP Conte, James Dinan e Michele Kang, que hoje já é a administradora do grupo Eagle. Só para arrematar de vez em relação ao Vasco, notícia importante. Cruz Maltino mudou os termos do empréstimo com a Crefisa. Você lembra, né? Na semana passada as partes se acertaram para um empréstimo de 80 milhões de reais. O que estava pegando, especialmente para torcedores do Vasco, é que se não houvesse a devolução do dinheiro, a Crefisa passaria a ter 20% das ações da SAF, um absurdo, levando em consideração que 80 milhões de reais não podem equivaler a 20% das ações do clube. Pois bem, o Vasco reclamou e a Crefisa aceitou que, se não houver o pagamento, José Roberto Lamac e Leila Pereira passam a ser donos de 10% das ações do Cruz Maltino. Por falar em Leila Pereira, tem informação importante. A presidente do Palmeiras deve ser convocada para a CPMI do INSS no Senado. 3 parlamentares pediram de forma pública que a Leila seja convocada para prestar depoimento. Vale a lembrança de que a Crefisa é alvo de denúncias sobre empréstimos consignados sem autorização de aposentados e pensionistas. Reclamações sobre a Crefisa dobraram de 2024 para 2025. Crefisa, inclusive, já teve contratos suspensos pelo INSS por irregularidades comprovadas. O presidente do Palmeiras, por outro lado, acionou a justiça ao descobrir que estavam se passando por ela na internet. Essa é uma outra informação que nada tem a ver com essa primeira que eu passei, tá? A Leila descobriu que tinham golpistas que se passavam por ela para acionar departamentos da Crefisa, solicitando transferências bancárias. Ela conseguiu uma liminar para bloquear o número que se passava pela presidente. E aí, para arrematar de vez em relação ao Verdão, contar que Vitor Roque pode ser denunciado e punido pelo STJD por postagem homofóbicas, depois da partida vitória por 3-2 do Palmeiras contra o São Paulo no Morumbi. O atacante fez uma postagem com um carrossel de 13 fotos. A última delas, de um tigre mordendo, carregando pela boca um veado morto. E essa postagem de cunho homofóbico pode render para ele uma pena de 5 a 10 jogos, além de multa. Só para completar, vale a lembrança de que recentemente Dudu foi suspenso
em jogos pelo Galo por conta de uma postagem nas redes sociais contra a Leila Pereira. Hora de falar sobre o Flamengo. BAP, presidente do clube, insiste na batalha pelos direitos de transmissão de TV. O presidente do Fla convocou o Conselho Deliberativo para discutir detalhes das estratégias e dos próximos passos do rubro-negro. Ele vai comunicar, nessa reunião do Conselho, que o clube não abre mão de nenhum centavo e ele quer o apoio do Conselho Deliberativo para continuar levando essa briga à frente. A ideia do BAP é romper com a Libra para negociar direitos de transmissão de forma independente. Vale a lembrança de que existe uma multa salgada para o rompimento do contrato. Flamengo e Libra têm vínculo por mais 2 anos e meio. O Flamengo contesta os 30% destinados a ele no pay-per-view. E há uma série de informações e versões desencontradas do Flamengo afirmando que não havia nada definido em relação a esse tema. Os outros membros da Libra na Série A, 8 times, asseguram que o Flamengo mente nessa questão. Enfim, um verdadeiro caos. E a treta começou de vez quando o Flamengo foi à justiça e conseguiu o bloqueio de 77 milhões de reais que seriam pagos para esses 9 clubes da Libra referentes aos direitos de transmissão do mês de setembro. Hora de falar sobre o Palmeiras e de mais uma vitória, essa com pinta de campeão. Palmeiras perdia por 2-0 para o São Paulo no Morumbi, esse primeiro tempo horroroso do Verdão. Abel Ferreira fez 3 mexidas no intervalo, o Maurício acabou entrando no lugar do Rafael Veiga, o Giai perdeu a vaga para o Alan e o Murilo perdeu a vaga para o Bruno Fux. E o Palmeiras melhorou na etapa final, chegou ao gol do 2-1 com o Vitor Roque, fez o 2-2 e mais um bonito gol do Flaco Lopes, e o gol da vitória nasceu de uma cabeçada de Ramon Sos, um dos maiores investimentos da história da Alviverde, jogador comprado do Nottingham Forest por 90 milhões de reais, e ele aparece no finalzinho da partida para cabecear e assegurar 3 pontos fundamentais que permitiram, ainda que momentaneamente, que o Palmeiras virasse líder do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do Flamengo, mas levando vantagem nos critérios de desempate. Queria completar que além dessa vitória por 3-2, o Palmeiras manteve uma freguesia em cima do São Paulo. Já são 4 anos de Campeonato Brasileiro sem perder esse clássico. No total, 8 partidas com 6 vitórias e 2 empates. 2022, uma vitória e um empate. 2023, 2 vitórias. 2024, uma vitória e um empate. 2025, mais 2 vitórias. Bora falar agora sobre Vitor Roque, que pisou na bola. Depois de marcar um dos gols na vitória contra o São Paulo, ele usou suas redes sociais para postar 13 fotos, como a gente chama de carrossel, uma sequência, uma série de fotos. A 13ª foto era de um tigre carregando um veado morto. O tigre carregava esse veado pela boca, fazendo uma alusão a ele. O Vitor Roque é conhecido como Tigre e associando o São Paulo a um veado. Mensagem homofóbica que acabou sendo apagada depois da repercussão extremamente negativa. É bem verdade que se você entrar agora nas redes sociais do Vitor Roque, vai ver a série de 12 fotos, menos essa 13ª que acabou apagada, mas a repercussão foi bem negativa, torcedores do São Paulo bravos, dá até para dizer que houve uma pequena cobrança do Palmeiras, até porque qualquer mensagem homofóbica não é mais aceita, felizmente. Só para completar em relação ao Verdão, vitória fora de casa contra o São Paulo, mesmo com arbitragem super polêmica, fez bem demais ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Além de ter virado líder, o Verdão se tornou o favorito ao título. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Matemática, hoje o Palmeiras aparece com 60,6% de chances de título, contra 31,5% de chances do Flamengo e apenas 7,4% de chances do Cruzeiro. Confesso para vocês que, diante da sequência, da quantidade de jogos que ainda faltam para um Campeonato Brasileiro terminar, não consigo ver o Palmeiras tão favorito assim quanto o pessoal do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, mas gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para criar a sua própria projeção e chances, tá bom? Só para arrematar, Palmeiras e Flamengo 55 pontos, o Palmeiras tem 17 vitórias contra 16 do Flamengo. Ah, detalhe importante, o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Fla, o Cruzeiro aparece em terceiro com 52 pontos e 2 jogos a mais do que o Alviverde. Hora de falar sobre o São Paulo. O tricolor reclamou, protestou. O presidente Júlio Casares chegou a ligar para o presidente da CBF, Samir Chaut, e as primeiras consequências da péssima arbitragem de Ramon Abate Abel no Clássico do Morumbi já foram tomadas. A CBF decidiu afastar por tempo indeterminado o Ramon Abate Abel e seu árbitro de vídeo, que na partida foi comandado por Hilbert Estevão. Os dois estão na geladeira, sem data para voltar. O São Paulo também tem feito pressão para que o áudio seja revelado. O áudio do VAR
em relação aos lances mais polêmicos. A CBF já anunciou que não vai divulgar o áudio do árbitro. E a explicação se dá por uma praxe. Os áudios só costumam ser revelados, publicados, anunciados, quando o árbitro de campo é chamado pelo árbitro de vídeo e faz a conferência. Nos casos dos 4 lances polêmicos na visão do São Paulo, em nenhum deles o árbitro de vídeo conseguiu chamar o Ramon Abate-Abel para visualizar. Então não há essa divulgação. Nicola, então quer dizer que o São Paulo não vai ter acesso aos vídeos? Não. O São Paulo pode requisitar, e já o fez, junto à CBF, para que ele possa ter acesso aos áudios, mas esses áudios não podem ser publicados. O São Paulo reclama de 4 lances, em 3 dá para dizer que há interferência direta. Primeiro deles, um pênalti não marcado do Alan em cima do Tapia. O São Paulo vencia por 2-0, era a chance de converter no pênalti, abrir 3-0. Logo depois, o Andreas Pereira pisa na bola, o pé dele escapa e atinge com muita força a canela e depois o pé do Marcos Antônio. Era lance para cartão vermelho, o árbitro deu apenas cartão amarelo. E um terceiro lance ainda polêmico do início do gol do Vitor Roque. Esse gol nasce de uma entrada muito forte do Gustavo Gomes no Tapia. O árbitro ignora essa falta, a jogada segue e o Palmeiras faz 2-1, abrindo caminho para a vitória por 3-2. Nada disso vai fazer com que o resultado volte, está completamente descartada essa possibilidade. Mas o São Paulo promete continuar fazendo muita pressão no Samir Chaldi, presidente da CBF, que é torcedor do São Paulo, e também na comissão de arbitragem, para que deixe de ser prejudicado nas próximas rodadas. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, últimas atualizações de hoje, desta segunda-feira, dia 6 de outubro. Deixa aqui no comentário a sua opinião. Não esqueça de, em hipótese alguma, de deixar aquele like maroto. Inscreva-se no canal, ative aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Combinado? Naquele pique, naquele ritmo, naquela audiência toda. E a gente vai ficando por aqui naquele ritmo. Até o próximo vídeo, tá ligado, né, tropa? Até lá. Vamos que vamos. O som não pode parar. Fui. Fala, minha rapaziada, beleza? E que vitória importante ontem, hein? Em pleno Morumbi, o Palmeiras amassou legal, 3-2, assume a liderança, Bahia fez a parte dele, fez 1-0 no Flamengo, ótimo resultado, semana maravilhosa para o Verdão. O único ponto de lamentação foi essa perda aí pro Bahia daquele jogo de domingo passado. Se o Palmeiras empatasse ou tivesse ganho, que era um ponto fora, seria melhor ainda, né? Mas enfim, o Bahia ganha do Flamengo e o Verdão ganha de virada do coisa. O Corinthians também, o Cruzeiro, ele tropeça diante do Sport, lanterninha dentro de casa. Então
Rodada maravilhosa para nós aí, tá? Segue agora firme. Palmeiras só precisa ganhar todos os jogos para ser campeão, só depende dele. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.